O Trump acaba de anunciar tarifas de 30% para a União Europeia e para o México. Disponível já para poder a gente acompanhar aqui a última informação que sai agora do presidente dos Estados Unidos, que anuncia uma medida por meio de suas redes sociais, assim como Donald Trump já tem feito diante, né, de toda essa guerra tarifária, desde o dia 2 de abril, quando ele começou a fazer os anúncios das tarifas recíprocas. Ele sempre utiliza a sua rede social, a Truth Social, para anunciar essas tarifas. E ele acaba de anunciar, então, tarifas de 30% para a União Europeia e para o México. O presidente, então, dos Estados Unidos traz essa medida, anuncia nesse sábado 30% de taxa para os produtos importados da União Europeia e do México. Trata-se, então, dos mais recentes anúncios do republicano sobre esse tarifaço contra outros países que devem entrar em vigor, então, no dia 1º de agosto. E aí cabe lembrar que ainda nessa semana, Donald Trump já tinha enviado uma carta logo depois do anúncio da tarifa do Brasil de 50%, Donald Trump havia enviado uma carta para o Canadá, taxando os produtos canadenses em 35%, alegando naquele momento que se tratava de uma medida para combater o tráfico de fentanil na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, algo que foi visto como sem fundamento, dado esse volume de tráfico que existe nessa fronteira entre Canadá e os Estados Unidos. Donald Trump, na mesma oportunidade, também já tinha mencionado que iria taxar União Europeia, que iria taxar outros países. A União Europeia vinha nessa expectativa desse anúncio ao longo dessa semana. Acaba, então, de ser confirmado por Donald Trump 30% de tarifa para os produtos da União Europeia e do México. Lembro que esse problema de fronteira, inclusive, de tráfico internacional, é uma pauta já muito antiga e debatida até de governos anteriores em relação entre os Estados Unidos e o México. Não entre o Canadá, como o presidente americano vinha mencionando. Em relação à União Europeia, já tinham-se tratativas, negociações em andamento. Donald Trump já tinha também demonstrado em algumas oportunidades descontentamento em relação ao ritmo dessas negociações com a União Europeia. Donald Trump, que também já tinha mencionado que caso os países não chegassem a um comum acordo até o prazo do dia 9 de julho, ele iria começar a enviar cartas sugerindo as tarifas que os Estados Unidos iria aplicar. Estados Unidos, então, começa a enviar essas cartas. O Brasil foi um dos primeiros a receber essa carta com a tarifa de 50%. Porém, junto com a tarifa sugerida pelos Estados Unidos, vem um novo prazo. Não mais o dia 9 de julho, que seria essa semana, e agora o dia 1º de agosto, trazendo, então, portanto, uma flexibilidade para a execução realmente dessas tarifas. Portanto, trazendo também um certo alívio na percepção dos mercados de que ainda há um prazo para ser negociada essas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Lembro também para vocês que há uma percepção de que Donald Trump sempre volta atrás nessas taxações, né? A gente viu isso acontecer quanto à questão da tarifa do aço, quanto à questão da própria China, né? Donald Trump chegou a impor tarifas de mais de 150%, tarifas recíprocas contra a China, trouxe uma pausa tarifária e ainda segue em processo de negociação. Então, portanto, mais um bloco sendo taxado por Donald Trump nesse momento. Trump anuncia novas tarifas para o México neste sábado e para a União Europeia. A União Europeia, que também tinha uma grande preocupação dessas tarifas, o quanto isso pode impactar os negócios locais, a recuperação da indústria local, que já tem, né, em sua grande maioria, sofrido os impactos dessas incertezas globais, dessa guerra tarifária, que tem um grande potencial inflacionário. O Banco Central Europeu vinha em observação, inclusive, do quanto que isso pode impactar a trajetória de juros por lá. Há uma expectativa ainda que para essa reunião de julho agora o Banco Central Europeu possa voltar a aumentar os juros básicos devido justamente ao potencial inflacionário, e isso agora acaba de ganhar uma repercussão maior com esse anúncio que Donald Trump acaba de fazer. Tarifa de 30% para os produtos da União Europeia que são direcionados para os Estados Unidos e de 30% para os produtos mexicanos que vão para os Estados Unidos. Lembro, portanto, ainda que são grandes parceiros comerciais e que Donald Trump vem adotando essa medida com os próprios parceiros comerciais, mas que de tudo isso, gente, aqui cabe uma observação importante. A tarifa para o Brasil ainda permanece sendo a maior do que todas elas que foram anunciadas essa semana. Para o Canadá, 35%,
União Europeia 30%, México 30% e para o Brasil de 50%. Donald Trump alega para a tarifa de 50% do Brasil de que a gente tem superávit, que a gente tem vantagem comercial sobre os Estados Unidos. Não são o que os números mostram, na verdade. O que a gente tem, na verdade, é uma relação deficitária com os Estados Unidos há décadas. O Brasil importa muito mais do que exporta para os Estados Unidos, portanto, a interpretação de diversos analistas do mercado, de vários economistas, é de que não há nenhum princípio econômico que embase essa tarifa de Donald Trump para os Estados Unidos, que já preocupa diversos setores, não só aqui no Brasil, como também agora no mundo. Donald Trump volta com toda a força nessa guerra tarifária, impondo novas tarifas para diversos países e blocos econômicos. Brasil na mira, União Europeia e México acabam de ser taxados. O prazo dado é até o dia 1º de agosto. Há espaço para negociação, como também, obviamente, há uma grande preocupação do impacto inflacionário dessas medidas de Donald Trump.